Olá, muito boa tarde. Prefeitura de Fortaleza entrega a revitalização da primeira etapa do Parque Raquel de Queiroz. A gente mostra também como ter acesso aos serviços do Procon Municipal. No IJF, equipe de cuidados paliativos garante mais qualidade de vida aos pacientes internados na unidade. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Giro Fortaleza, edição tarde. Fortaleza ganhou uma nova área de lazer com a revitalização da primeira etapa do Parque Raquel de Queiroz. Moradores de 14 bairros estão sendo beneficiados com o novo parque. As obras fazem parte do programa Juntos por Fortaleza, uma parceria da Prefeitura com o governo do Ceará. Imagina só o privilégio que é morar, ter lazer, emprego, esporte, cultura, tudo no mesmo bairro. É assim que os moradores do bairro Presidente Kennedy estão se sentindo com a inauguração do Parque Raquel de Queiroz. O Parque Raquel de Queiroz é o primeiro maior parque do município e o segundo do estado do Ceará. A requalificação do parque traz inúmeros benefícios para a população, qualidade de vida e, para além do lazer, traz também emprego e renda. Ana Paula é moradora do bairro Presidente Kennedy e comerciante há muitos anos. Um dos seus pontos de venda foi na beira-mar. Agora ela nem precisa sair do próprio bairro para tirar o seu sustento no fim do mês. Aqui era só o mato, que já era para ter feito isso há muito tempo, mas eu sei que por conta das condições não deu tempo. Mas eu como moradora do bairro, a gente agradece bastante. Moro no bairro mesmo, Presidente Kennedy. E todos nós que estamos aqui estamos muito agradecidos, que eu creio que daqui para frente vai ser só melhoria para nossa Fortaleza. É daqui que Ana Maria também tira sua renda no fim do mês. Ela trabalhava em casa, mas agora com um parque tão bonito pertinho de onde mora, ela nem pensou duas vezes. É bom para a comunidade e para as crianças que não tinham lazer, não tinha nada, né? E é muito bom, tá sendo uma maravilha para todos nós. A gente desempregado, né? E aqui está oferecendo, né, uma oportunidade para a gente que está desempregado, que passou pela essa pandemia, por tudo isso. E as mães que necessitam, né, de trabalhar, os pais. Outro público que também está contemplado é a criançada. Não falta diversão para a garotada por aqui. Os irmãos Tainá e Tiago desconhecem a palavra tédio. Legal aqui, principalmente o balanço, que eu brinco muito. E ele também, ele ama muito brincar nos escorregadores. A gente brinca, aí a gente fica aqui às vezes, aí vai pra lá, pulando pula-pula, que também é muito legal. E tem muita coisa pra fazer, viu? Uhum. Isso aqui vai se estender até a noite. Vai, é bem tarde até. Eu brinco muito balanço. Balanço? Uhum. E eu brinco muito lá. Aonde mais que você brinca? Brincar o boquinho, imitar o macaco. O parque já tem sido frequentado e foi muito esperado pela população. E não é para menos. Ele conta com 10 quilômetros de extensão e área total de aproximadamente 203 hectares, passando por 14 bairros. E em toda essa extensão, o novo parque ganhou paisagismo com plantio de mais de 2.400 espécies de plantas. É maravilhoso a gente poder entregar para a população essa requalificação urbana, essa mudança extrema de um local que antes era um terreno baldio, um matagal, que não entregava nada para a sociedade. E hoje é uma área de arborização, de cultura, de lazer e de esporte. E falando especificamente da arborização, ainda não está do jeito que a gente quer. Ainda falta um pouquinho, estamos fazendo a plantação de vários espécimes, mas já temos mais de 300 árvores plantadas aqui, mas a gente quer muito mais. E nesse sentido a gente quer também o apoio da população, para cuidar, para manter, que esse espaço é da cidade de Fortaleza e a gente precisa da ajuda de todo mundo para que ele fique lindo como está hoje. Esse é o tipo de obra que é uma obra de concreto, de pavimentação, mas que ela vem para proteger o meio ambiente, para proteger as áreas ambientais e de interesse urbanístico da cidade de Fortaleza. Essa área que estava degradada pela ação das pessoas que jogavam lixo, jogavam entulho aqui na área, agora ela está protegida. Além de estar protegida, a engenharia que foi feita aqui
ela faz uma espécie de um tratamento na água do canal de São Gerardo que passa aqui e a água sai daqui mais limpa do que entrou. Então são obras desse tipo que, embora sejam feitas de concreto, como eu disse, elas protegem o meio ambiente, elas trazem mais segurança para as pessoas que frequentam a área, elas trazem mais lazer e saúde para a gente que mora aqui nesse entorno. O projeto corresponde aos trechos 1, 2, 5 e 6. A revitalização do parque representa mais uma ação do programa Juntos por Fortaleza, parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. O governador Camilo Santana e o prefeito Sarto estiveram presentes e falaram sobre a alegria em entregar um equipamento desse nível para a nossa capital. A palavra só de agradecimento e parabenizar o prefeito Sarto, sua gestão, dizer que está belíssimo o parque. Eu acho que cuidar da cidade é cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas é criar espaços como esse para que as pessoas possam se encontrar, as famílias se divertir, o esporte, o lazer. E esse aqui não será só apenas um dos mais belos parques da cidade de Fortaleza, será um dos mais belos do país. O Parque Raquel de Queiroz traz consigo toda uma simbologia, que é o nome da brilhante escritora Raquel de Queiroz. Fortaleza vai investir, e graças à parceria com o governador, o maior volume de recursos na nossa gestão em política ambiental. Esse é um exemplo, o Parque Raquel de Queiroz. Ele tem 10 quilômetros de extensão, todos os bairros dessa região. Recebe hoje oficialmente de Fortaleza esse presente que é de vocês. É um equipamento que faz parte de um conjunto de ações que nós estamos fazendo. Essa política aqui é uma política, governador, que nós vamos plantar 5.000 árvores. Fortaleza será a capital que mais vai lidar e mais vai tratar bem o meio ambiente. Nós temos aí, gente, 30 microparques que serão requalificados. Nós temos mais de 24 parques que estão sendo também requalificados. Nós vamos investir nesses 30 projetos mais de 170 milhões. Então Fortaleza está entregue aqui o parque para vocês. Zelem, que ele é de vocês. De agora em diante, o parque é da população. Por isso, fica também nas mãos de cada pessoa zelar por um equipamento tão importante para o município. Um parque desse lindo e maravilhoso, que a gente, como a população, eu peço até a cada um da gente que mora no bairro, que a gente zele cada vez mais para o nosso Parque Raquel de Queiroz. Tá aí, tá dado o recado, vamos zelar por esse espaço que tá belíssimo. Juros abusivos e cobranças indevidas lideram os atendimentos no PROCON municipal. O órgão da Prefeitura de Fortaleza é responsável por proteger, amparar e defender o consumidor de práticas comerciais enganosas ou que tragam prejuízos aos consumidores. Se você é consumidor, muito provavelmente já deve ter tido seus direitos desrespeitados. Todo cidadão que se sentir lesado na aquisição de um produto ou prestação de um serviço tem o direito de registrar uma reclamação no PROCON. O órgão está à disposição da população para fazer valer as garantias estabelecidas na legislação que trata das relações de consumo. O PROCON ele é um órgão da Prefeitura Municipal de Fortaleza, o PROCON Fortaleza, e ele é responsável de elaborar e executar a política, de proteção e defesa dos consumidores, tentando aí, visando manter o equilíbrio nas relações de consumo. Além disso, o PROCON Fortaleza ele também realiza aí audiências de conciliação para poder facilitar esses conflitos nessas relações de consumo. Se você comprou um produto e não recebeu ou pagou por um serviço que não contratou, por exemplo, você pode sim abrir uma reclamação no PROCON. Mas para isso é extremamente importante que você tenha em mãos toda a documentação que comprove que o seu direito foi violado. Em média, o PROCON Fortaleza recebe 20.000 reclamações todos os anos. E como todos os direitos do consumidor são importantes, o órgão quer garantir que todos eles sejam respeitados, até mesmo aqueles que o consumidor nem sabe que tem. Toda compra que você faz de maneira virtual, você tem esse direito de arrependimento. Você vai receber o produto na sua residência e até 7 dias
após esse recebimento, você pode estar substituindo ou devolvendo esse produto, né, sem nenhum prejuízo. Então, o consumidor ele tem esse direito de arrependimento, reforçamos essa situação. Além disso, também, o direito do cumprimento da oferta. Qualquer estabelecimento que oferte um produto ou um serviço por determinado valor, o consumidor observou que na hora de pagar, o estabelecimento ele está cobrando a mais, então o consumidor ele tem o direito, sim, de pagar pelo menor valor que foi ofertado no mercado. O PROCON é um órgão municipal. No Ceará, a grande maioria dos municípios não possuem esse tipo de serviço. Por isso, o cidadão deve procurar uma outra forma de garantir os seus direitos. A gente sempre orienta aos consumidores que eles têm que guardar qualquer documentação que comprove aquela relação de consumo. Geralmente, por exemplo, a gente compra, recebe uma nota fiscal, um cupom fiscal e joga fora. Então, é interessante, né, principalmente serviços ou produtos de alto valor, que se guarde essa documentação para que, se tiver algum direito aí, né, violado, a gente possa aí estar resguardando o direito do consumidor. Em períodos como Black Friday, onde os direitos são violados, nas atuações diante das cobranças indevidas, como, por exemplo, nas listas de material escolar, e até em situações mais polêmicas envolvendo o consumidor. Busque a própria empresa para resolver o seu problema, garantir o seu direito. Não conseguiu diretamente com a empresa, busque o seu direito através de um órgão de defesa do consumidor, porque ele estará aqui justamente para proteger e resguardar o direito do consumidor. Se você também se sentiu prejudicado, o PROCON possui duas formas de atendimento. A mais procurada nos últimos tempos é a virtual e pode ser acessada pela Central 151 ou através do portal da Prefeitura. Para quem prefere o atendimento presencial, o PROCON atende em alguns endereços. No Núcleo do Centro, na Rua Major Facundo, no número 869, na Regional 4, na Dr. Silas Munguba, 3770, no bairro Serrinha. Na Regional 5, fica na Avenida Augusto dos Anjos, 2666, no bairro Bom Sucesso. E na Regional 6, na Rua Padre Pedro de Alencar, em Messejana. Nos VaptVupts do Antônio Bezerra, na Rua Demétrio de Menezes, ao lado do terminal de ônibus, e no de Messejana, na Avenida Jornalista Tomás Coelho, 602, também ao lado do terminal de ônibus, além de uma unidade na Câmara Municipal de Fortaleza, no bairro Luciano Cavalcante. Pacientes em estado grave ou que não tenham mais possibilidade de reversão da doença são atendidos por profissionais de cuidados paliativos. O Instituto Dr. José Frota conta com uma equipe multidisciplinar que garante mais qualidade de vida aos pacientes internados na unidade e às famílias que precisam de suporte. Os cuidados paliativos trazem de alguma forma alívio para casos irreversíveis, mas também situações críticas como fraturas irrecuperáveis, perda de mobilidade, da função cognitiva ou dor permanente. É a forma como uma equipe, a equipe multidisciplinar e a equipe assistente vai abordar o paciente e a família do paciente que tem uma doença ameaçadora à vida e à qualidade de vida. Então, não necessariamente esse paciente que tem essa doença, ele vai morrer, mas ele vai sofrer consequências dessa doença que podem restringir muito a sua qualidade de vida e modificar a estrutura da família, né? Os cuidados paliativos, eles não se resumem apenas à assistência ao paciente, mas também às famílias que acompanham os casos. Seja o acompanhamento dentro do hospital, acompanhando o caso, as próximas cirurgias, a evolução do paciente ou mesmo a ida para casa. Como vão ser os cuidados com essa pessoa dentro de casa? Esses cuidados paliativos, eles são fundamentais para garantir a qualidade de vida desse paciente e das famílias. São famílias que vão precisar se readaptar, são famílias que vão ter que ressignificar, né, o sentido da vida daquele paciente, né, que vão ter que modificar a forma de viver, de conviver com aquele paciente e com os outros familiares. Esse auxílio é fundamental, por exemplo, aqueles pacientes que têm alta hospitalar, mas precisam manter cuidados em casa. O nosso perfil acaba sendo muitos pacientes idosos, que sofrem algum tipo de trauma, as quedas, os traumas crânioencefálicos
e os pacientes que sofreram algum acidente mais grave, que ficaram com grandes sequelas neurológicas, sequelas motoras. A maioria dos pacientes que a gente acompanha realmente são esses pacientes que vão precisar de reabilitação, que vão precisar de uma adaptação na deshospitalização, e pacientes extremamente graves que acabam evoluindo para um fim de vida durante o internamento. E os pacientes em fim de vida, que é uma parte dos pacientes que a gente acompanha em cuidados paliativos, a gente acaba assim acolhendo mais a família, né? E ajudando a família a atravessar esse momento, que é um momento difícil, né? Junto com toda a equipe, principalmente suporte psicológico e do serviço social. Aqui em Fortaleza, essa assistência é oferecida pelo Instituto Dr. José Frota. Uma equipe multidisciplinar trabalha em conjunto para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares. A gente faz muito esse suporte com as famílias, as reuniões familiares, onde a gente compartilha o quadro clínico, o prognóstico, o plano terapêutico, né? E quando os pacientes evoluem para essa fase de fim de vida, né, que é uma parte dos pacientes, porque grande parte dos nossos pacientes também deshospitalizam, mas os pacientes que morrem durante o internamento, a gente faz essa assistência ao fim de vida juntamente com a equipe assistente. Chegou a hora do nosso primeiro giro pelo trânsito de Fortaleza. Vamos ver como é que está a nossa cidade nessa tarde de quarta-feira. Aí a gente vê imagens ao vivo da Avenida Historiador Raimundo Girão, na região da Praia de Iracema. Trânsito livre, fluindo normalmente nos dois sentidos da via. O giro faz uma pausa rápida e no próximo bloco a gente mostra como funciona o Centro de Referência Janaína Dutra. É daqui a pouco, não saia daí. Giro Fortaleza de volta com imagens ao vivo aí mostrando a movimentação em um trecho da Avenida Santos Dumont. Trânsito livre, fluindo normalmente. O Instituto Dr. José Frota oferece um atendimento especializado em cirurgia bucomaxilofacial, uma especialidade da odontologia fundamental no tratamento de diversos pacientes que sofreram acidentes. Uma especialidade que não é tão conhecida do IJF é a de cirurgião de boca, maxilar e face. Uma área da odontologia que é fundamental no atendimento de traumatologia de um hospital. A grande maioria da origem desses casos é acidente motociclístico. As lesões mais comuns da face são as fraturas da mandíbula, né? Fraturas do terço médio, quando eu compreender a maxila, nariz, o zigoma, as órbitas e o frontal, que é a testa, né? Quando muito, todos esses ossos estão acometidos. Aí você tem fraturas e essas fraturas podem ser corrigidas, mas com certeza, além das fraturas, tecidos moles vão ser comprometidos também. A língua, os lábios, né? As mucosas. Então, com isso, a gente vai ter disfunção a médio e longo prazo, as pessoas vão ter dificuldade de mastigação, de fala, fonação. Isso compromete a vida do paciente. Dona Rita foi fazer um trajeto curto de moto e preferiu não usar o capacete. Sofreu um acidente e vai precisar de atendimento de um profissional especializado. Eu ia fazer umas compras para o almoço, né? Aí faltou o sal. Aí a gente foi lá no mercantil comprar. Aí era bem pertinho lá de casa. Aí quando a gente via na volta, aconteceu isso. Os principais atendimentos dos cirurgiões bucomaxilofaciais são acidentados de moto. Geralmente que não estavam utilizando capacetes e muitas vezes com condutores alcoolizados. As sequelas nem sempre são remediáveis. O fato mais comum que é recolhido na hora do atendimento é visualizar o paciente estar, na maioria das vezes, alcoolizado, sem os devidos equipamentos de proteção. Muitas vezes não está com capacete, nem sequer um sapato. Então, estão sem sapatos, sem roupas protetivas e sem um capacete. Então, junta aí o álcool, mais a falta de proteção, e aí o que vai acontecer, com certeza, vão ser fraturas e rupturas de tecido mole. Ele vai para um grande TCE, vai ter destruição de massas, o tórax pode ser acometido, o abdômen também. Em 2021, o IJF atendeu uma média de 757 pacientes vítimas de acidentes de moto por mês. Além da falta de equipamentos de segurança, a velocidade também é um fator decisivo no agravamento dos casos. Acima de 60 km por hora, nem o equipamento protetor, que é um capacete, né, na nossa BNT, ele não vai proteger um paciente de 80 kg. Porque a velocidade do corpo é a velocidade da moto. Então, o seu corpo vai ser lançado
possivelmente num objeto duro, ou numa parede, ou no outro carro, né? E ele vai ser freado naquele objeto. Então, o capacete, infelizmente, a partir de 60 a 80 km por hora, vai surtir efeito, ele deve ser usado, tem que ser usado, mas se você estiver sem proteção e usando álcool ou alguma coisa, você com certeza vai sofrer um TCE grave. Em Fortaleza, a data 15 de fevereiro é marcada pelo Dia Municipal de Enfrentamento à Transfobia, que recorda a morte da travesti Dandara, que foi torturada e assassinada em 2017 e que hoje é símbolo da luta contra a LGBTfobia. Aqui em Fortaleza, a Prefeitura disponibiliza acolhimento à população LGBT através do Centro de Referência Janaína Dutra. As demandas são diversas: mudança de nome social, encaminhamento em caso de violência, disponibilização de acompanhamento jurídico para garantia de direitos. O Centro de Referência Janaína Dutra é um dos principais pontos de apoio para a população LGBT em Fortaleza. Você tem um equipamento desse, né, que acolha, né, que seja composto de pessoas T's, né, de pessoas sensíveis à causa, que tenha alguém no meio, que conheça um amigo, que viva, que tenha a noção da vivência, do sacrifício de ser uma pessoa T nesse país complicado que a gente vive, né, e ter uma máquina dessa, né, ter um suporte desse é muito bom, maravilhoso, e fazer com que isso se fortaleça e que mais meninas venham e que a gente consiga manter isso aqui por muitos anos. O Centro de Referência Janaína Dutra realizou 200 atendimentos ao longo de 2021 à população LGBTQIA+, sendo 80% deles a pessoas trans, o que demonstra que esse grupo da população sente confiança no equipamento, que as suas demandas elas são levadas adiante, elas são validadas. Garantir esse serviço, esse espaço aberto, funcionando, para que essas populações cheguem até a gente, apresentem as suas demandas, é fundamental. E é de extremo compromisso nosso, né, com essas pautas, essas demandas e essas questões todas que chegam para a gente no dia a dia. Esse número de 80% da população que o Centro de Referência atende, né, ser a população de travestis e transexuais, isso é muito simbólico, porque dá conta de mostrar uma realidade que é realmente vigente, é alarmante, é estarrecedora, né, e não é só chegar até aqui, né, o centro também se debruça no acompanhamento desses casos, não é só chegar aqui e apresentar uma demanda, mas tem todo um acompanhamento da equipe, sistemático, durante um longo tempo, né. O Brasil tem índices alarmantes de violência contra a população trans. A disponibilidade de um centro de referência direcionado à população LGBT é fundamental para a visibilidade e garantia de direitos. As nossas demandas enquanto população LGBT, elas são muito antigas, são demandas históricas, as cobranças são históricas. E se faz necessário porque ainda existe todo esse contexto, né, de que coloca as nossas populações em situações de vulnerabilidade. E a LGBTfobia é isso, né, ela está dentro da estrutura de poder do país, é o país que lidera aí o ranking de assassinatos de pessoas LGBT, sobretudo a nossa população de travestis e transexuais. Então é extremamente necessário, né, construção o tempo todo, né, cotidianamente, de estratégias, ações, planos que, de fato, né, transformem essa realidade, garantindo aí cidadania e vida digna para essas populações. O Centro de Referência Janaína Dutra fica na Rua Guilherme Rocha, número 1469, Jacarecanga. O atendimento vem acontecendo por meio de agendamento. O Giro traz agora os detalhes do portal da Prefeitura de Fortaleza com Carol Blum. Boa tarde, Daniele. Você sabia que os 4 terminais de ônibus de Fortaleza possuem bicicletários? Pois é, você pode sair de casa com sua bicicleta, estacionar no terminal e depois retornar com segurança, evitando pagar passagens de um trecho e ainda contribuir com a redução da poluição. Os bicicletários movimentam 2.500 bicicletas ao mês, facilitando a integração com o transporte coletivo. O horário de funcionamento é das 6 às 23 horas e para utilizar é simples. Basta realizar o cadastro junto à coordenação dos terminais, estacionar a bicicleta com trancas próprias e retirar em até 48 horas. Vale a dica! A Secretaria do Desenvolvimento Habitacional segue avançando com os trabalhos de regularização fundiária em Fortaleza, dessa vez na comunidade Planaltina, no bairro Bom Sucesso, que é formada por cerca de 200 famílias.
E está acontecendo a seleção para profissionais de nível médio e superior para a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social. O período de inscrição segue até 8 de março no canal concursos.fortaleza.ce.gov.br. Os interessados deverão pagar taxa de R$ 120 para nível superior e R$ 85 para nível médio. E vem notícia boa por aí. Fortaleza firmou acordo para a promoção de intercâmbios com cidade italiana. A iniciativa visa a troca de experiências em diversas áreas, como turismo, cultura e gastronomia. Muito bom! Você pode conferir todas as informações no canal fortaleza.ce.gov.br. Eu volto com você, Daniele. Valeu, Carol. O Giro fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, um bom fim de tarde e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.